Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o Myron. Nesse vídeo vou mostrar para vocês como fazer uma análise de cesta de compras. A análise que também é conhecida com o nome de Market Basket Analysis. Então a gente vai fazer no R. Só que antes de ir para a parte prática, a gente precisa passar por alguns conceitos teóricos. Então, qual que é a pergunta de negócio que essa análise vai entregar? Ela vai responder. Ela vai fazer entrega do tipo: quem compra o produto X compra quais outros produtos juntos. Então, a gente vai usar um algoritmo que encontra essas associações, esses padrões, e mapeia os comportamentos de compra dos nossos clientes. Então, entrando aqui, eu dividi em 3 subtópicos. Então, as regras de associação são conjuntos de modelos matemáticos para identificar padrões em dados categóricos. Fornece padrões que são claros de interpretado, tipo, se isso, então aquilo. Então, se compra o produto X, compra quais outros produtos juntos. E as possibilidades de aplicações do mesmo algoritmo são as mais diversas, como, por exemplo, as recomendações de produtos para clientes, como nos sites de compras online, nos sites de e-commerce. Quem comprou esse item também comprou, quando a gente entra no site e a gente pesquisa um item, embaixo geralmente aparece, quem comprou esse item que a gente acabou de pesquisar também comprou esses itens e já recomenda outros itens, já mostra a fotinha, mostra o preço. Também serve recomendações de músicas, recomendações de filmes ou séries, composição de cestas de compras, que é onde a gente vai trabalhar aqui no nosso exemplo. Um dos algoritmos mais utilizados para regras de associação é o a priori. Então, para a gente entender bem como o a priori funciona, é fundamental a gente entenda interpretar essas 3 métricas aqui, que também vão ser hiperparâmetros na hora que a gente for chamar o a priori lá no R. Então, para ficar mais fácil entender esses 3 parâmetros, vamos imaginar que nós desejamos identificar padrões de compras nas vendas de um supermercado. Para isso, dispomos do histórico de cupons e os itens que foram comprados em cada cupom. Então, a gente tem aqui 5 transações, onde no primeiro cupom, na primeira transação, o cliente veio ao supermercado e comprou pão e manteiga. Uma segunda transação, um outro cliente veio ao supermercado e comprou pão e requeijão. Uma outra transação, um cliente veio e comprou leite, café, pão e manteiga. E assim até o quinto. Então ou seja, nós temos uma amostra de 5 transações. Então a gente vai usar o a priori para identificar padrões de compras aqui dentro. A primeira métrica, que é o suporte, antes de entrar no cálculo, vamos interpretar ela. O suporte entre o pão e a manteiga é 40%. O que isso informa para a gente? O padrão comprar pão juntamente com manteiga ocorre em 40% das nossas transações. Então, como a gente calcula? Dos 5 cupons que a gente tem nas nossas transações, no nosso total de 5 cupons, o pão e a manteiga aparecem juntos em 2 cupons. Então, suporte entre eles é a frequência conjunta do pão e da manteiga, que são 2 cupons, sobre o total de cupons, que dá 40%. Então o algoritmo ele vai continuar calculando. Então aqui, o suporte entre o pão e o requeijão é 20%, ou seja, o padrão comprar pão juntamente com requeijão ocorre em 20% das nossas transações. E o algoritmo ele vai continuar. Ele vai calcular par a par. Depois que ele terminar, pão para todos os produtos, ele vai calcular trios. Então, quando ocorre pão e manteiga, existe um terceiro produto que também ocorre em um suporte que a gente parametrizou, o suporte mínimo. Então ele vai achar dupla de produtos, vai achar trios, vai achar 4 produtos, vai achar N uplas de padrões de produtos. Até ele não achar mais ou até atingir o suporte mínimo que a gente passou como hiperparâmetro. Então, entrando aqui na confiança, antes de entrar no cálculo, vamos interpretar aqui.
A confiança entre o pão e a manteiga é 50%. Ou seja, das vezes que o pão foi comprado, 50% das vezes o cliente também levou a manteiga. Então agora o nosso universo deixa de ser o total de transações, nosso universo agora é o total de transações que o pão foi comprado. Então, dos 4 cupons que contém pão, a manteiga aparece em 2 deles. Então, 2 sobre 4, 50%. Então, continuando, a confiança entre o pão e o requeijão é de 25%. Ou seja, das vezes que o cliente comprou o pão, 25% das vezes ele também comprou o requeijão. Entrando agora na alavancagem, vamos interpretar primeiro. A alavancagem entre o pão e a manteiga é 1,25. O que isso aqui diz para a gente? Que o pão alavanca as vendas da manteiga em 1,25 vezes. Então, se essa alavancagem fosse menor do que 1, então, a gente tem evidências que o padrão ocorreu ao acaso. Por outro lado, quanto maior a alavancagem, mais um produto alavanca a venda do outro. Então, o nosso universo para calcular, nosso universo agora volta a ser o total de transações, que é 5, né? Então, no total de cupons, são 5, o pão e a manteiga aparecem juntos em 2 cupons. O pão, analisado de forma isolada, aparece em 4 cupons. A manteiga, analisando de forma isolada, aparece em 2 cupons. Portanto, a alavancagem entre o pão e a manteiga é 1,25. Então, a gente for reparar aqui, ela está medindo, né, o suporte conjunto sobre o produto de suportes individuais. Então, a gente vai ter essa razão aqui que vai indicar quanto que um produto alavanca a venda do outro. Continuando, a alavancagem entre o pão e o requeijão coincidiu de ser a mesma. Então, o pão alavanca as vendas do requeijão em 1,25 vezes. Então, conhecendo esses 3 conceitos, essas 3 métricas, vamos lá para o R. A base de dados que a gente vai usar, eu peguei ela aqui no Kaggle, ela contém 20 transações. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. A base tem uma coluna só. Esse formato é um dos formatos que o a priori trabalha. A gente vai ver lá no código daqui a pouquinho. Então, cada linha é um cupom, né? É uma transação. Então, nessa primeira linha, nesse cupom de venda, vem um cliente que comprou leite, comprou pão e comprou biscoito. Depois, numa outra transação, o cliente comprou pão, leite, biscoito e cereais. E até a última transação, né, que o cliente comprou chá, leite, café e cereais. Então, nesse formato aqui, né, a gente vai ter uma coluna e todos os produtos concatenados por algum delimitador. Nesse caso aqui, é o pipe. Então, provavelmente, na prática, a gente tem que modelar os dados para pôr nesse formato. Deixa aqui. Deixa eu ver se aqui. Ok. Então, nós vamos trabalhar com essas 2 bibliotecas, que é o RARUs, para chamar o a priori, e essa segunda aqui, que é para gerar visualizações interativas. Então, com esse comando aqui, o read.transaction, eu vou fazer aquela leitura das transações. Então, aqui eu passo o diretório, eu passo o formato que os dados estão. Aqueles dados lá estão nesse formato aqui. Né? O a priori trabalha com os formatos também. Então, os dados estão nesse formato, delimitado pelo pipe. E se tiver produto duplicado na mesma transação, eu quero que ele remova para mim. Então, aqui vai fazer a leitura. Se a gente usar um inspect aqui, a gente consegue visualizar as transações. A gente entrar com o summary no objeto que a gente leu, a gente consegue ver aqui que ele faz aqui por trás, né? Quando o R lê aquelas transações. Ele cria uma matriz esparsa, que nesse caso ela vai ter 20 linhas, né? Que são 20 transações,
e tem 11 colunas. Né? Por que 11 colunas? Porque são 11 produtos distintos. Então, na prática, a gente tem aí 10 mil produtos, ou 20 mil produtos distintos, a gente vai ter uma matriz com N linhas e 10 mil colunas, ou 20 mil colunas. Então pode ter um custo computacional um pouquinho maior, mas funciona bem. A gente pode visualizar top N itens. Nesse caso aqui é o pão, é o produto mais vendido. Então, eu criei aqui um objeto que chama regras, onde eu já vou chamar a função a priori, né, que vem aqui desse pacote. O primeiro argumento que eu vou passar são as transações, que a gente leu aqui. O segundo argumento é o parâmetro, que ele tem que receber uma lista. Nessa lista, a gente passa o suporte mínimo que a gente quer aceitar, a confiança mínima que a gente quer aceitar para cada regra, o mínimo de padrão que ele tem que achar, ou seja, ele tem que achar a regra entre pelo menos 2 produtos. A gente não delimitar, às vezes ele coloca a regra de um produto com ele mesmo, às vezes atrapalha. E o máximo, eu quero regras para 2 produtos, ou seja, de um para um, eu quero duplas. Se a gente não delimitar, ou delimitar aqui como 3, por exemplo, ele vai achar trios de produtos ou 4 produtos na mesma regra. Então, nesse caso, eu quero analisar de um para um. Quem compra um produto A, compra qual outro, né, no singular. Então, vou rodar aqui. Então, ele achou 10 regras, né, que atendam essas condições de pelo menos 20% de suporte e 50% de confiança. A gente pode visualizar essas regras gerando um gráfico de dispersão interativo. Então, aqui no eixo Y tem a confiança, no eixo X o suporte, e a cor do ponto é o lift, a alavancagem. Se a gente passar o mouse em cima, é a regra é o padrão que ele achou para sopa e chá. Então, o suporte entre a sopa e o chá é 20%. A confiança entre eles é 80%, ou seja, das vezes que o cliente comprou chá, 80% das vezes também comprou chá. E a alavancagem, o lift, é 2,29. Ou seja, a sopa alavanca a venda do chá em 2,29 vezes. Então aqui a gente pode ver outras regras entre o cereal e o café. Das vezes que o cliente comprou cereal, 66% das vezes também comprou café. Entre o chá e sopa. A gente pode explorar o gráfico. A gente pode gerar esse gráfico aqui, que é bem legal. Então, com o gráfico, a gente consegue rastrear o padrão de comportamento dos nossos clientes. Por exemplo, a gente pode pegar aqui as regras para café. Então, cereais e café. Das vezes, quem compra cereal, 66% das vezes também comprou café. Quem compra açúcar, 66% das vezes também comprou café, ou seja, o lift ali. O açúcar alavanca a venda do café em 1,67 vezes. Então aqui tem as vendas que vai para o café e tem as vendas que saem do café, vai para o açúcar e do açúcar vai aqui para o pão e a gente consegue, né, ir rastreando o comportamento. A gente pode filtrar aqui para produtos específicos. Eu quero ver só a regra do leite, eu quero ver só a regra selecionada ao açúcar. A gente pode, dando scroll pelo mouse, diminuindo o zoom, aumentando o zoom. Eu posso converter para data frame as regras e posso exportar e plotar, né, alguma ferramenta de visualização para integrar para a área de inteligência ou para a área de planejamento para tomar as melhores decisões. Né. Se eu quero, eu sei que um produto é tão associado ao outro que às vezes, ao invés de eu pôr muito perto, eu ponho longe, né, para o cliente ter que andar pelo supermercado. No meio ali já posso pôr um banner de um terceiro produto que tem uma confiança muito alta com o primeiro produto. Né? Então a gente pode ir direcionando melhor nosso plano de ação para vender mais. Só então, para a aula de hoje é isso. Qualquer dúvida, deixe um comentário aí. Espero que tenham gostado. Muito obrigado.